Alright, here we go! Hello there, oi pessoal! Pessoal chegando! Oi, oi! Minha primeira live aqui no meu canal, no meu Insta. Se você não me conhece tão bem ainda, o meu nome é Lucas. Eu sou professor de inglês há um pouco mais de 10 anos e sou formado em Letras em Inglês pela Universidade Federal do Paraná. Oi, Soninha! Oi, Arouche Joanides! Tudo bom? Sejam bem-vindos. Então, eu vim falar com vocês hoje sobre um tópico que eu acredito que seja do interesse de todo mundo, especialmente se você já se considera aí um falante ou usuário de inglês no nível intermediário, ou seja, você consegue se virar com o idioma, você consegue entender muita coisa que você vê, ou que você ouve ou lê, mas você trava muito com conteúdos um pouco mais avançados e você tem muita dificuldade na hora de se expressar no idioma. Então, isso te colocaria, se você se identifica com essa característica, mais ou menos ali no nível intermediário. Oi, Vitor. E se você está nesse nível, é muito possível que você esteja há algum tempo preso nessa situação, ou presa nessa situação. É uma situação muito comum para vários dos alunos que me buscam para ter aulas, que são as pessoas que eu ajudo melhor. Pessoas que estão presas no intermediário. Então, não conseguem, não sabem o que fazer para avançar para além desse nível intermediário. Não sabem como quebrar essa barreira invisível que parece que existe entre o nível intermediário e um nível mais avançado de proficiência no inglês, ou a tão sonhada, famigerada fluência. Oi, Rafael. E são essas pessoas que eu costumo ajudar melhor, então eu pensei em fazer essa live para explicar para vocês o segredo, que na verdade não sei se é tão secreto assim, provavelmente algumas coisas que eu falar vão despertar em vocês algumas memórias, mas são passos que você pode seguir, que você pode começar a seguir a partir de amanhã, e que vão ajudar você a visualizar essa barreira invisível entre o seu nível intermediário de inglês e um nível mais avançado, ou a fluência, quebrar. Então, são coisas muito importantes para se seguir. E eu gosto de ensinar todas as minhas alunas e todos os meus alunos a se tornarem estudantes autônomos, aprendizes autônomos do inglês. Porque, claro, que eu vou estar ali para auxiliar, para oferecer a minha experiência, para guiar o aluno ou aluna no processo, mas é importantíssimo que essa aluna e esse aluno tenham uma autonomia na hora de aprender. Oi, Lucinha. Então, essa é a ideia principal dos meus cursos no geral. E por isso que eu vim trazer para vocês nessa live passos que vocês podem seguir por conta própria, mesmo que vocês não estejam estudando inglês formalmente, para conseguirem quebrar essa barreira entre o intermediário e os níveis avançados ou a fluência em inglês. Certo, falei bastante. Então deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês. Eu quero saber, em primeiro lugar, se vocês, em relação ao inglês, mantêm algum tipo de registro da jornada de aprendizado de vocês com o inglês. Se vocês têm algum caderno, algum livro que vocês usam, ou um documento, às vezes, um documento no computador mesmo. Oi, Clau! Seja bem-vinda! Uma muito querida aluna minha entrou agora, muito feliz em ter você aqui. Hello, Rafael! Então, pessoal, vocês mantêm algum tipo de registro escrito do aprendizado de vocês no inglês, dessa jornada de aprendizado de vocês com o inglês? Oi, oi. Podem me contar nos comentários se vocês têm um caderno, ou então um documento no computador, ou às vezes um caderno de notas no celular, em que vocês registram, por exemplo, palavras novas que vocês aprendem, ou então algum tipo de frase nova que vocês veem que vocês não conheciam antes, num filme ou numa música. Oi, Gui, seja bem-vindo.
O Rafael falou sim. Meu. Eu acho que ele quis dizer meu caderno, né? Um caderno físico, provavelmente, né? Mais alguém? É, um caderno. Muito bom, Rafael. Caderno físico, eu adianto para vocês que é uma das melhores formas de vocês começarem levando a sério o estudo do inglês, né? Terem um registro físico ajuda demais. Vocês escreverem com a sua própria mão, com as suas próprias canetas, fazerem as suas anotações físicas ajuda muito. Clau também, yes I have. Eu sabia, Clau. Eu tinha uma ideia que você tinha. Pelo que eu conheço de você, da sua dedicação, eu imaginei. Oi, Mariana, seja bem-vinda. Então, o pessoal aqui tá comentando que tem esse registro, né? E se você ainda não tem, se você não utiliza um registro escrito para documentar, para acompanhar depois, né? Acompanhar quando você quiser o seu progresso no inglês, eu recomendo fortemente que você tenha. Pode ser um caderno físico, pode ser algum outro registro, né? Um registro virtual, por exemplo, digital. Mas o caderno físico é muito bom, porque para o processo cognitivo de aprendizado, para como o nosso cérebro funciona para reter e aprender informações novas, o ato de escrever com a sua própria mão ajuda muito. Não só a memorizar, mas a realmente entender aquilo que você aprendeu. Então, é uma recomendação que eu tenho para todas e todos os meus alunos. Partindo disso, né? Partindo desse material importantíssimo que vocês precisam ter, um caderno, alguma forma de registrar tudo que vocês aprendem em inglês, qual que é o segredo para fluência no idioma? Se você está partindo desse nível intermediário, ou até mesmo intermediário avançado ainda, mas quer alcançar um nível superior, mais avançado ou fluente do idioma. Eu tenho para vocês 4 palavras com a letra C. 4 Cs. Os 4 Cs que vão ajudar vocês a trilharem esse caminho para a fluência. Oi, Vitor, seja bem-vindo. Então, qual seria o primeiro desses 4 Cs? By the way, são todas palavras em inglês. Todas palavras com a letra C em inglês, que são os passos que você precisa seguir para alcançar a fluência no idioma. Oi, Ana! A Clau falou um C maravilhoso. Clau, conversation. A conversação, a prática do falar inglês com alguém sobre qualquer tópico é essencial, é preciosíssima para você. Por mais que você não se sinta muito à vontade, muito confortável para falar com tanta fluência quanto você gostaria. Oi, Ana, seja bem-vinda. Mas não é esse ser o primeiro C da lista. Esse é um C importantíssimo, conversation. O primeiro C, talvez vocês já tenham conquistado essa etapa e nem saibam, é a palavra connection. Connection, conexão. O que isso significa? O que vocês acham que significa connection em relação ao inglês e essa jornada rumo à fluência em relação à língua inglesa? A Ana comentou, estou quase 2 anos na Flórida e só falo bye e hi. Ai, Ana, se eu te contar que tantas alunas e alunos meus já me procuraram nessa exata mesma situação, você não está sozinha. E saiba que isso é uma fase, tem que ser uma fase temporária. Tem que ser uma fase temporária do seu desenvolvimento do inglês. É muito possível você atravessar essa barreira invisível. E é por isso que eu estou aqui hoje fazendo essa live, para dar dicas, para dizer para vocês os passos para seguir, de forma que vocês consigam ultrapassar essas barreiras invisíveis entre vocês e a fluência no inglês. O primeiro C, connection, tem a ver com a forma como você, como pessoa, se conecta ao inglês. Então, você precisa encontrar o que você ama em inglês. E o que eu quero dizer com isso? Encontrar tópicos ou assuntos, ou filmes, ou séries, seja o que for, materiais na língua inglesa que te interessem profundamente, que toquem o seu coração, de verdade. Vocês provavelmente sabem que na internet a gente tem um mar de conteúdo de coisas em inglês, e muitas vezes a gente encontra muito mais informação sobre qualquer coisa
procurando em inglês. A Ana falou que ama a série, eu também, Ana, amo muito. E esse é um bom ponto de entrada. Então, digamos assim, como a Ana, se você ama séries, você já ultrapassou o primeiro passo, que é a connection. Você sabe uma coisa em inglês, né? Uma informação em inglês, uma mídia, digamos assim, em inglês, que você ama, que você gosta muito de consumir. Por mais que você não entenda 100% ou que você tenha muita dificuldade na hora de entender. Então, esse é o primeiro C, connection. Encontre alguma coisa que você ama em inglês. Se for um tópico, por exemplo, eu amo rock clássico dos anos 70 ou 80. Você pode procurar não apenas as músicas em si, de rock clássico em inglês, mas também podcasts sobre o tópico, vídeos no YouTube sobre o tópico. São pontos de contato ali que vão te dar prazer, vão te dar motivação para você ter esse contato com o inglês. E isso é importantíssimo para o próximo passo, para a próxima letra C. Então, primeiro C, first C, connection, conexão, uma conexão pessoal com o inglês, com alguma coisa em inglês. O segundo C é da palavra consistency. Consistency. Então, o que vocês acham que tem a ver essa palavra, consistency? Ela é bem parecida com a palavra em português, né, com o equivalente em português, consistência. O que será que isso tem a ver? A Ana disse, o meu Waze é em inglês desde o Brasil para treinar meu ouvido. Muito bom, Ana, muito bom. Isso tem tudo a ver com esse segundo C, consistency, tudo a ver. Consistência, o que é consistência? É uma coisa regular, uma regularidade de alguma atividade, tem muito a ver com hábitos. Então, depois que você se conecta com algo em inglês, você precisa estabelecer hábitos diários em que você vai ter esse contato com o idioma. Exato, Ana. Consistência, tem que ter frequência. Exatamente, Clau. That's right. Don't stop practicing. Não pare de praticar. Vocês não têm ideia do quão importante isso é e quanto para muitas pessoas isso não é algo relevante. Muitas pessoas não levam a sério. Mas essa consistência é uma das bases da sua evolução no inglês. Consistency. Então, você precisa estabelecer uma rotina. Por exemplo, a Ana comentou que adora séries. Alguns episódios de séries são mais curtos, né? Mais ou menos uns 30 minutos. Mas ainda assim, 30 minutos pode ser tempo demais para você fazer todos os dias, dependendo da sua rotina. Certo? Então, esse é um erro muito comum que alunos acabam cometendo às vezes. E a ideia de que você praticar todos os dias é necessário pelo menos 30 minutos ou 1 hora de prática para você ter resultados com o inglês. Todos os dias. Oi, Alex. Hello there. Seja bem-vindo. Essa é uma ideia muito equivocada, tá? Muito equivocada. Claro que quanto mais tempo você tiver para dedicar todos os dias à prática do inglês, melhor. Isso é muito bom. Mas você não deve partir de um mínimo tão alto de tempo. Você precisa estabelecer, porque lembre-se que tem que ser todos os dias. Você tem que adotar esse hábito. Então você vai definir um horário todos os dias e vai definir ali a atividade que você vai fazer nesse mesmo horário todos os dias. Por isso, não cometa o erro de achar que tem que ser algo muito longo. Para você ter uma ideia, 10 minutos diários fazem uma diferença gigantesca, seja a atividade que for, seja o contato com o inglês que for. Claro que precisa ser um contato ativo. E o que isso significa? Prestando atenção, né? Tendo foco naquele contato. Seja listening, seja speaking, seja writing, seja o contato que for com o inglês que você tiver. Você precisa de atenção. Mas 10 minutos, às vezes, dependendo do contato, até 5 minutos por dia já bastam, tá? Então, tem que ser um comprometimento que você tenha com você mesma, com você mesmo, de todos os dias, nesse mesmo horário, ter esse contato com o inglês. O segundo C, por isso, é consistency. Oi, Marina, seja bem-vinda. Ana, essa prática que você comentou é bem interessante, tá? Às vezes ela pode ser um pouco desafiadora,
mas ela é bem interessante. Você treinar, tentar pelo menos uma vez, né? Assistir telejornais americanos para treinar o inglês. É muito possível, Ana, que você, dependendo do sotaque no telejornal, que você tenha bastante dificuldade para acompanhar no início. Mas, da mesma forma, conforme você torna isso um hábito, você vai perceber que você vai entendendo cada vez mais. E é importante também não focar na frustração de não entender alguma coisa. Então, focar no que você entende, sabe? O que você não entende, vai com Deus. Ai, que bom, Rafael, que você curtiu a dica. Então, só retomando. Primeiro C, connection. Uma conexão pessoal que você tenha com o inglês. Alguma coisa que você ame em inglês. Segundo C, consistency. Hábitos diários em que você, no mesmo horário, todos os dias, mesmo domingo, mesmo feriado, vai praticar essa atividade focada em inglês. Pode ser 10 minutos, tá? Pode ser 10 minutos, mas você vai se comprometer. Nas épocas de furacão, né? Eu entendo. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Oi, Darwin, seja bem-vindo. O terceiro C, depois de connection e consistency, é em relação ao que a gente chama de zona de conforto. Então, muitos de vocês aqui devem se identificar com isso. Vocês estão numa eterna zona de conforto com o inglês. Eu já falei muito sobre isso aqui no meu Insta. E o que é essa zona de conforto? É você simplesmente não se expor com frequência a coisas que te desafiam no seu inglês. Então, você sempre fala com as mesmas pessoas quando você fala inglês, sempre usa as mesmas frases, as mesmas palavras, ou então sempre assiste as coisas com legenda em português, ou sempre assiste as coisas mais simples. E esse é um grande desafio para quem está preso no nível intermediário, essa zona de conforto. Por isso, o terceiro C é conquest. Conquest. O que significa conquest em inglês? Alguém sabe me dizer? Aqui nos comentários. Conquest. Conquest. A terceira palavra com a letter C. O Alex comentou, tenho dificuldade para memorizar as palavras. Alguma dica? Várias dicas, Alex. Depois de terminar essa live, eu vou gravar um reel sobre isso, certo? Então fica de olho no meu Insta, que eu vou publicar um reel sobre uma estratégia que eu adoro para memorizar palavras novas. O que é conquest em português? Conquest, o terceiro C é conquista. E pensando na zona de conforto, o que é uma conquista? Quando você conquista alguma coisa, costuma ser yes, Clau, yes. Quando você conquista alguma coisa, costuma ser algo tranquilo, algo fácil, uma mãozinha com açúcar, ou costuma ser algo desafiador? Normalmente é algo desafiador, né? Inclusive, isso que é o prazer da conquista, né? Quando você consegue algo que é um desafio para você, mas ainda assim você consegue. Por isso, conquest. Saia da sua zona de conforto. Depois que você estabeleceu a sua conexão com o inglês, com o que você ama em inglês, e depois que você estabeleceu uma rotina de diariamente, pelo menos uns 10 minutos por dia, ter esse contato, você vai começar a se desafiar. Então, você vai buscar gradualmente conteúdos que estejam além do seu nível de compreensão e de uso do inglês, tá? Em relação a Ana, quando estava comentando do telejornal em inglês, Ana, essa é uma forma desafiadora. Essa é mais ou menos encaixada ali no terceiro C, conquest. Então, é algo que é importantíssimo, é um passo que vocês não podem ignorar, tá? Busque ali conteúdos que estão além do seu nível de compreensão e vão gradualmente, tá? Digamos assim, uma vez por semana, você se expõe inicialmente a alguma coisa que está um pouco além do seu nível. Isso pode ser, por exemplo, assistir um episódio de uma série em inglês que você nunca viu antes, com legendas em inglês. Muito provável que você se desafie um pouquinho, que você não compreenda 100% do que você está assistindo, mas vai compreender alguma coisa. E como eu comentei antes,
focando sempre no que você compreende, focando sempre naquilo que você entende e o que você não entende, deixando levar. Claro, anotações, lembrando do caderno que eu comentei no começo da live, é sempre legal vocês manterem anotado as coisas novas que vocês veem. Oi, Etelmino, seja bem-vindo. Então, esse é o terceiro C, Conquest. Saia da zona de conforto, escape um pouquinho dessa zona e se exponha a coisas desafiadoras para conquistar elas gradualmente. Então, já temos aqui três Cs. Primeiro, Connection. O segundo, Consistency. E o terceiro, Conquest. E tem mais um C, que é um C que deve acompanhar você durante toda a sua trajetória no aprendizado do inglês. A terceira palavra com a letra C é a palavra contemplation. Contemplation. Ela é bem parecida com a equivalente dela em português. Contemplação. Então, o que vocês acham que tem a ver contemplação com o aprendizado do inglês e com esses passos que eu tracei para vocês aqui até agora? Contemplation. O que isso tem a ver com o aprendizado? Rafael comentando, eu fico tão feliz quando eu aprendo palavras novas. Eu sei a sensação, nossa. Eu sou professora há 10 anos e eu ainda aprendo palavras novas em inglês e eu adoro. Eu adoro quando isso acontece. Quando eu conheço uma palavra nova e melhor ainda quando eu consigo usar ela sem ter usado ela antes, quando eu consigo usar ela corretamente. É uma das melhores sensações. E esse quarto C, contemplation, pois é, Ana, exato. Esse quarto C, contemplation, se refere à reflexão, certo? O seu caderno ou o seu registro escrito das coisas que você aprende em inglês vai ser importantíssimo para essa fase. Porque o que vai acontecer? Com alguma frequência, por exemplo, semanalmente ou a cada 15 dias, você vai refletir sobre o seu aprendizado. Você vai revisitar as suas anotações das coisas que você aprendeu, das coisas que chamaram a sua atenção em inglês nos últimos dias, no caderno, ou no bloco de notas, ou seja o que for. E você vai, assim, a partir dessas reflexões, adaptar a sua rotina para os próximos dias, para manter o nível de desafio, manter o conquest, o terceiro C. Ao mesmo tempo em que você vai praticar as coisas novas que você aprendeu recentemente. Então, isso é contemplation, né? A parte zen do processo, a parte que você olha para si mesmo, né? Como se fosse um espelho para refletir o que você aprendeu, refletir as coisas novas que você conheceu nos últimos dias. E a partir disso, como eu disse, ir estabelecendo novos desafios e praticando, revisando as coisas novas para consolidar elas na sua cabeça. Consolidar o aprendizado. Por isso, o quarto C, né? Number 4C, contemplation. Então, esse é um trajeto que eu posso dizer para vocês com toda a convicção do mundo, porque eu aplico ele há muitos anos com os meus alunos. É um trajeto que funciona demais e vai mudar totalmente a forma como vocês enxergam o inglês e como vocês enxergam vocês mesmas e vocês mesmos enquanto aprendizes do idioma, enquanto falantes intermediários do idioma. Então, só revisando. 4Cs. Primeiro, connection, a sua conexão pessoal, emocional, algo que você ame em inglês, para você poder consumir depois com consistência, consistency, segundo C. Depois que você estabelecer para você mesmo ou para você mesmo um hábito diário, no horário do dia, uma atividade que você faça em inglês 10 minutos ou mais todos os dias, vai chegar a parte do conquest, terceiro C, que é conquista. Então, você vai analisar as coisas que você não costuma consumir,
as coisas que te desafiam de alguma forma em inglês e vai passar a se aproximar delas, vai passar a consumir elas, vai passar a se expor a elas gradualmente. Então vai conquistar essas coisas fora da sua zona de conforto. Oi, Lucas, seja bem-vindo. E por fim, contemplation, contemplação. Então essa é a reflexão que você vai ter depois de já ter começado o processo. Vai ter ela com alguma consistência também, como eu comentei. Por exemplo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Revisando aquilo que você aprendeu nos últimos dias. E estabelecendo novos desafios para os próximos dias no mesmo passo. Rafael falou que tá aqui na Irlanda, mas não sabe falar quase nada, mas tá aprendendo. Nossa, Rafael. Vários alunos e alunas que eu já tive que estão nessa situação morando na Irlanda. É complicado pela zona de conforto, né, Rafael? Porque tem muito brasileiro. Você provavelmente tem ali contato com vários brasileiros que moram na Irlanda e vocês provavelmente falam em português brasileiro. Então, é complicado, né? Mas não é impossível. Na verdade, você já tem uma grande vantagem por estar morando num país falante de língua inglesa e por ter essa exposição constante ao idioma. Mesmo sem você querer, voluntariamente, você está sempre ali em contato. Certo. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida sobre essa estratégia, sobre esses 4 Cs, 4 Cs to Fluency, os 4 Cs para fluência. Oi, Taylor. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Connection, consistency, conquest e contemplation. Ai, Ana, obrigado. Fico muito, muito feliz. Muito feliz com esse feedback. E é isso, pessoal. Então eu queria muito compartilhar com vocês esse segredo. Vocês devem ter notado que não é nada bicho de 7 cabeças, não é nada hiper complicado. Na verdade, são pequenos passos que você vai seguindo ao longo do tempo e que você vai ver cumulativamente, por exemplo, ao final de um mês, resultados imensos, muito maiores do que você imaginava. Se você, claro, seguir todos os passos à risca. Essa live vai ficar aqui postada no meu Insta. Então vocês podem rever ela quando vocês quiserem. Espero que alguém aqui que tivesse um caderninho tenha anotado também, porque ajuda muito a anotar, né? Como eu comentei, pro cérebro a gente aprende muito melhor quando a gente anota com as palavras, com as nossas próprias palavras. E é isso. E claro, né? Lembrando, eu tô aqui compartilhando esse conhecimento com vocês, porque a minha paixão, uma das minhas paixões maiores na vida é o inglês. E a minha segunda paixão maior na vida é me conectar com pessoas usando o inglês como ponte. E compartilhar o que eu sei de inglês com as pessoas. Por isso que eu sou professor de inglês há mais de uma década e pretendo continuar sendo por muito tempo ainda. Então, se você é uma pessoa, uma aluna, um aluno que se encaixa no nível intermediário, que se identifica com essa situação, você gostaria de falar melhor em inglês, gostaria de gostar de se ouvir falando inglês, gostaria de se expressar com mais clareza, me procura para aulas, me manda uma mensagem, vamos conversar. Eu vou te explicar um pouco mais sobre como funcionam as minhas aulas. As aulas individuais são totalmente personalizadas para você. Então, eu trabalho ali com o seu perfil como aluno, o seu perfil como pessoa, os seus comportamentos, o que funciona melhor para você. E a gente estabelece ali uma relação pedagógica para te levar para a fluência em muito menos tempo e de uma forma muito mais eficaz. Então, se você estiver pronta ou pronto para dar esse próximo passo, vai ser o meu prazer poder conversar com você e poder começar esse trabalho juntos. E claro que isso que eu comentei aqui na live, você já pode começar a aplicar a partir de amanhã, independente dos seus planos, para ir se movimentando e se aproximando de um domínio maior do inglês. Então, thank you, Clau. So nice to see you. Thank you. I'm glad you like the cap. I miss you, Clau. I hope you're doing fine.
E, Ana, o Duolingo eu acho maravilhoso. Só para concluir aqui, eu acho o Duolingo uma prática muito legal, mas eu acho que ele é apenas uma ferramenta acessória. O que que quer dizer isso? Ele deve ser algo que você usa em paralelo a uma outra prática diária com o inglês que seja mais focada. Então aí vai depender dos seus objetivos com o inglês, se você quer, por exemplo, começar a falar melhor, ou se você tem um foco em escrita. Yes, Clau! I'll be waiting for it. Mas o Duolingo é muito bom, sim. Eu gosto muito do Duolingo, especialmente para usar naqueles momentos ali que você não tá fazendo nada, você não tá focado em nada, tá meio distraída, e daí você tá com o celular na mão, e por que não usar o Duolingo, né? Por que não utilizar essa ferramenta nesses momentos? Eu acho muito legal. Mas não pode ser a sua única ferramenta de estudo com inglês, tá? Isso é importante. Alright, people! So, thank you so much. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui assistindo essa live. Minha primeira live stream, my first live stream. Então, fiquei muito feliz de compartilhar com vocês esses passos. Vai ficar publicado aqui no Insta. E espero que vocês venham falar comigo se estiverem já prontas ou prontos para o próximo passo em direção à fluência, tendo aulas comigo. Alright? Okay. So, bye bye, people. See you around.